por que que surgiu essa história de matizar? Muitos cabeleireiros, a maioria, não conseguiam chegar na cor que a cliente queria, na cor que eles queriam chegar. E com isso, o que aconteceu foi que veio esse remendo. Então, se a gente não consegue chegar na cor, a gente bota um tonalizante e consegue chegar na cor que a gente quer, né? Talvez isso tenha surgido ali quando começou moda de cabelo platinado e etc, né? E o que aconteceu é que isso passou a ser usado em qualquer loiro, até mesmo em morenos iluminados. Olá, aqui Felipe Restini, Hair Grandmaster, Master em Cor, Corte, Saúde Capilar e Químicas de Alisamento. E nesse vídeo eu quero falar com você sobre os 7 motivos para não matizar. É isso mesmo. Quando eu comecei, né, eu não conseguia fazer loiros belos, loiros bonitos. Eu nunca conseguia chegar na cor que eu queria e constantemente eu deixava a minha cliente infeliz, né? Era uma coisa que eu realmente não conseguia, eu não tinha habilidade, eu não tinha destreza e por um tempo eu comecei a falar que eu não gostava de fazer loiro e não parei. Fiquei só cortando e beleza. O grande lance é o seguinte, desde cedo a minha mãe, que também é cabeleireira, né? Se você não sabe, eu venho de uma família de cabeleireiros, sou a 3ª geração, né? O salão que hoje é meu, é da minha família. Ele tem 65 anos de existência, foi fundado pela minha avó. E a verdade é a seguinte, a minha mãe, ela se formou de uma maneira diferente e ela não usava matização. E naquela época não tinha essa coisa de matizar, apagar raiz e tal. E quando surgiu essa moda de começar a apagar raiz, né, tonalizar raiz, fazer matização em tudo quanto é luzes, em tudo quanto é trabalho de mechas, isso facilitou para muita gente. E aí eu voltei a fazer cabelo nessa época. Mas a verdade é que o emendo, né, o remendo sempre sai pior do que o soneto, né? Por que eu falo isso? Porque por causa dessas 7 coisas que eu vou abordar com você aqui, existe um grande problema quando a gente matiza um loiro, né? Então, por que surgiu essa história de matizar? Porque muitos cabeleireiros, a maioria, não conseguiam chegar na cor que a cliente queria, na cor que eles queriam chegar. E com isso, o que aconteceu foi que veio esse remendo. Então, se a gente não consegue chegar na cor, a gente bota um tonalizante e consegue chegar na cor que a gente quer, né? Talvez isso tenha surgido ali quando começou moda de cabelo platinado e etc, né? Porque o platinado, aquele platinado cinza, ele realmente precisa de tonalização. E o que aconteceu é que isso passou a ser usado em qualquer loiro, até mesmo em morenos iluminados, né? E com isso acontecia uma série de problemas, né? A cliente voltava com manchas e o cabeleireiro geralmente não sabe de onde veio essa mancha e, na verdade, é muito provável que tenha vindo da própria matização, etc. E isso acabou me deixando folgado, né? Então eu não buscava mais chegar na cor que a cliente queria. E sim, eu ia lá, clareava o tanto que dava e ela metia a tonalização. E isso acabou me causando muitos problemas, muitos retrabalhos. Quem tem aí dificuldade em fazer retoque de luzes, né? Um dos principais motivos para o retoque de luzes ser um problema na vida do profissional cabeleireiro é por causa da matização. E você vai entender um pouquinho o porquê que esse remendo, que eu chamo de remendo, que é a matização. Por que é remendo, Felipe? Olha só, imagina que você construa uma casa, tá? E aí você constrói a casa, pinta a casa, deixa a casa pronta, com telhado, acabamento, pintura, piso, tudo bonitinho. E aí você lembra que você percebe que você esqueceu de passar a fiação e o encanamento. O que é que você vai ter que fazer com essa casa que está prontinha? Você vai ter que destruir ela toda, quebrar a parede, quebrar chão, quebrar laje para passar a fiação e o encanamento. E a verdade é que se você já fizer a construção do jeito que tem que ser, o seu acabamento vai ficar melhor. Porque se você pega e faz uma casa cheia de remendos, o que acontece é que aquilo não vai durar, né? A parede vai descascar, o piso vai soltar, né? A laje pode começar a dar problema também. Então quando você já constrói tudo pronto, bonito, já deixa tudo pronto,
o que acontece é que você tem uma durabilidade melhor, né? Por exemplo, os loiros que eu faço hoje em dia, eu dou garantia de durabilidade da cor por 3 meses. E eu tenho fotos, se você for olhar no meu perfil do Facebook, do Instagram, tem fotos lá de clientes que ficaram 7, 8 meses e a cor estava intacta. Claro, a raiz tinha crescido, mas a cor estava intacta. E como que eu consigo isso sem precisar matizar? Então vamos lá, quais são esses 7 motivos para você não matizar? O primeiro motivo que a matização é um problema é que ela abre o fundo. Então olha só, como você está com uma coloração ou um tonalizante, é uma química de oxidação, essa química de oxidação vai abrir o fundo, principalmente se esse fundo for natural. Então você fez o trabalho de luz e aí você vai apagar a raiz, né? Que é aquela tonalização de raiz, aquele degradê de raiz que você faz com tonalizante. Ou se não, você vai, né, corrigir a cor ali das luzes. E o que acontece é que isso abre o fundo. Às vezes você não vê na hora, né? Muita gente faz essa matização com oxidante de 10 volumes, achando que isso não vai afetar o fundo, só que afeta. Um pouquinho que oxida, você já afeta o fundo. Pensa, por exemplo, numa pessoa que vive se você é de cidade litorânea, você vai saber bem o que eu estou falando, senão, pensa, uma pessoa que mora em cidade litorânea, né, que costuma ir muito à praia e tal, ela tende a ter um cabelo mais manchado de sol. Certo? Por quê? Porque o próprio sol ele provoca um tipo de oxidação chamado fotooxidação, que é a oxidação pela luz. A incidência de luz também causa oxidação. E é claro que é muito menos do que uma água oxigenada, por exemplo, do que um oxidante, mesmo que seja um oxidante de 5 ou 10 volumes, a fotooxidação ainda causa uma oxidação menos, né, menos agressiva, menos abrangente do que um oxidante. E você já vê que o cabelo abre tonalidade, ele abre o fundo, só da pessoa ficar muito tempo no sol. Imagina o que acontece quando você vai lá e coloca um oxidante de 5, 10, 20 volumes. Algumas pessoas, quando vão fazer loiros claríssimos, fazem até uma tonalização com 30 volumes e isso abre o fundo mesmo. Muitas vezes você não percebe, né? Você não visualiza que abriu o fundo na hora, principalmente se usa os oxidantes mais baixos. Mas o que acontece é que houve oxidação. E quando há oxidação, acontece a deterioração, a degradação do pigmento natural do cabelo. E isso, com o tempo, ele vai abrir esse fundo, né? Já aconteceu a oxidação lá, já é um pigmento que está oxidado, e aí ele vai tender a clarear, ele vai tender a se perder, ele vai tender a ser destruído, né? Ele acelera muito essa oxidação, porque o nosso organismo está sempre oxidando, né? A gente tem aí oxidação, tanto que a gente tem antioxidantes, antirradicais livres, etc., para rejuvenescimento, e o cabelo ele está sempre oxidando, só que quando você coloca um oxidante, você acelera essa oxidação natural, e você abre fundo. E mesmo que não abra na hora, você vai perceber que esse cabelo vai abrir fundo depois, né? Por que coloração desbota mais do que um cabelo natural? Porque a coloração ela causa uma oxidação no cabelo, e se você não reverte essa oxidação, através do uso de acidificantes, né, de produtos mais ácidos, não progressiva, porque progressiva é uma outra química, mas produtos de tratamento mais ácidos, você consegue dar uma segurada nessa oxidação, nesse desbotamento. Mas mesmo assim existe o desbotamento. Por quê? Porque o cabelo já foi oxidado, né? Então, abre o fundo por quê? Por causa dessa oxidação que você provoca, mesmo que você use oxidante de 5 volumes, né? Então, quando você faz a matização, você tende a abrir fundo. E qual que é a consequência de abrir o fundo? Abrir o fundo, esse cabelo vai começar a desbotar muito. A hora que a cliente voltar para fazer o retoque, o que, que vai ter? Vai ter a raiz natural dela, as luzes que você fez, e entre as luzes que você fez, no comprimento e pontas, vai ter o fundo oxidado. É daí que vem aquele marrom alaranjado, aquele marrom avermelhado, que muitas vezes você pega na sua cadeira, né? E aí, muitos cabeleireiros desconfiam. Ah, mas você fez coloração. Alguém mexeu no teu cabelo. Tem certeza? E fica essa desconfiança. E a verdade não. A verdade é que você, se você matiza, você criou esse problema para você mesmo, né? Então, matizar abre o fundo. Isso é um problema muito sério, principalmente na hora de retocar. E a cliente, daí 1 semana, 2 semanas, ela pode reclamar, né, porque vai abrir o fundo mesmo. Isso é um fato,
Tá? E aí, o que o cabeleireiro geralmente faz? Ai, nossa, ó, tá manchado, né? Você pensa assim, desbotou a matização, vamos matizar de novo. E aí você vai lá e manda bala em mais oxidação para aquele cabelo. Você abre ainda mais o fundo da sua cliente. E aí, o pessoal que é acostumado a fazer matização semanal, quinzenal, o que acontece? Você abre o fundo cada vez mais. A hora que ela vai retocar, virou uma miscelânea de cor. Né? Porque nem a raiz vai estar natural. Porque você veio matizando sempre. Né? Então, abrir o fundo é um problema sério. Por causa da matização. Segundo motivo para você não matizar. Matização, por mais baixa que seja o oxidante, por mais suave que seja o tonalizante, você vai colocar mais química. E quanto mais química, mais agressão. E quanto mais agressão, mais desbotamento, menos brilho, mais insatisfação da sua cliente, que vai ter o cabelo sempre mais embaraçado, cabelo elástico. E se você não sabe saúde capilar, se você não sabe reverter esse quadro de um cabelo danificado, de um cabelo ressecado, né? Cabelos em grau 3, 4 ou 5, na classificação FR de erosão, você vai ter problema. Você vai ter problema porque esse cabelo vai começar a não pegar tão bem o tratamento, ele vai começar a... Já falei sobre o desbotamento, e ele vai começar a reagir mal a toda a química. Né? Então ele pode começar a quebrar, ele pode começar a ter reações adversas, reações inesperadas a qualquer química que você faça. E muitas vezes, se você não regular o pH desse fio e não fizer uma reconstrução da estrutura desse fio, ele tende também a nem pegar tratamento, a nem reagir a tratamentos que você possa vir a fazer no cabelo da sua cliente. Então, essa agressão tende a degradar esse cabelo. E aí você faz o retoque, uma hora esse cabelo vai quebrar. Quem nunca aqui viu um cabelo com corte químico, né? E é esse tipo de coisa que a gente precisa evitar. Então, para que você vai fazer uma química? Por que você vai botar mais agressão num cabelo, matizando ele, se existe a possibilidade de você não precisar matizar, de você já atingir a cor que você quer direto, né? Isso é através de duas técnicas simples, duas técnicas que eu desenvolvi, que estão no método Master Blonde, né? O Master Blonde é um método que eu desenvolvi para loiros difíceis, para loiros claríssimos, para quem quer realmente dominar a arte do loiro claríssimo. E que eu já falei sobre essas técnicas em outros vídeos no meu canal, se você quiser dar uma olhada. E vou falar mais um pouco sobre ela aqui também nesse vídeo. Terceiro motivo para você não matizar, olha só que interessante. Custo maior. Né? Eu não sei se você tem o seu próprio espaço, se você é dono de salão, se você é parceiro de algum salão, se você trabalha para algum salão, mas o custo é maior. O custo é maior, você gasta mais coloração, você gasta mais oxidante, né? E isso acaba acabando um pouco com a sua lucratividade, com o seu ganho por cabelo, né? Então, vamos supor, mesmo que você use uma coloração bem barata ali, de R$8 o tubo, sei lá, mas você vai ter esse custo para ter que arcar, né? E além disso, você também vai ter o custo das matizações posteriores, né? Eu não sei se você cobra ou não as matizações, mas as clientes elas não querem ser cobradas toda semana para matizar o cabelo. E quando elas descobrem algum cabeleireiro que matize, pelo menos que matize menos vezes, ela vai correr para esse concorrente seu. Então, você matizando, você tem um custo maior em termos de produto e de perda de clientes, porque essas clientes vão sempre buscar algo que seja mais prático para elas, mesmo que ela pague mais caro. E olha só que interessante, quando você consegue não matizar, as suas próprias clientes vão ficar mais dispostas a pagar mais pelo seu trabalho. Olha que interessante. Você pode dizer, você não conhece a minha cidade, você não conhece o meu bairro, você não conhece as minhas clientes. Como que você pode falar isso? Eu posso falar isso porque eu tenho um monte de alunos do Master Blonde, que é um curso completo que eu dou do método Master Blonde, um monte. E todos eles, quando seguem o método completo, conseguem dobrar, e vários conseguem triplicar o valor que eles cobram e as clientes nem reclamam. Por quê? Porque o resultado e a praticidade para cliente
é muito maior, né? Custo maior. O que mais que é maior? Ó, quarto motivo é o tempo, né? O tempo que você gasta para fazer uma matização, para fazer, misturar a cor e tal, fora o custo mental de ter que ficar criando essas fórmulas de matização, sendo que não precisa, né? E o tempo que você gasta para aplicar essa matização, a cliente esperando lá, né? Você está tendo ali uma perda de tempo muito grande que você poderia estar atendendo outras clientes, né? O que é chamado de custo de oportunidade. Como você está ocupada com aquela cliente que você está fazendo matização, você pode perder um outro serviço de mechas, um outro serviço de corte que seja, enfim. Você gasta muito tempo, né? Então, o tempo maior também aí é um dos motivos para você não matizar. Quinto motivo, já falamos um pouco sobre isso, que é o retoque difícil. O que eu vejo é que os profissionais que fazem matização em todos os cabelos de luzes, em todos os trabalhos de luzes, o que acontece? O retoque fica muito mais difícil. Por quê? Porque toda vez que você vai retocar esse cabelo, o que acontece é que todo retoque que você vai fazer num cabelo que está matizado, que passou por uma matização, você vai ter que fazer uma correção de cor nele, porque ele abriu o fundo. Como ele abriu o fundo, quando você for retocar, é claro que você vai ter dificuldade, porque o cabelo vai estar todo manchado, né? Então, quando você, olha só que interessante, quando você pegar a sua primeira cliente, que você não matizar, quando você for retocar o cabelo dela, você vai olhar e falar, você vai lembrar de mim, você vai lembrar desse vídeo aqui, e você vai falar, caramba, é muito fácil fazer retoque de luzes em cabelo que não passou por matização, porque ele não está manchado, ele está exatamente do jeito que você deixou quando você fez o trabalho e você liberou essa cliente. A única diferença é que a raiz vai ter ali a parte que cresceu natural, né? Então, o retoque ser difícil, na imensa maioria das vezes, é por causa da matização, porque cada retoque vai ser uma correção de cor que você vai ter que fazer num loiro. E aí muita gente vai lá e manda ver em mais remendos, né? Descolore tudo, faz descoloração global, faz a famosa limpeza de pigmentos. Gente, limpeza de pigmentos é um tremendo absurdo, tá? Primeiro, porque não tem pigmento para limpar. O que aconteceu foi que você abriu o fundo daquele cabelo, né? E limpeza de pigmentos é uma das coisas mais agressivas que tem para se fazer no cabelo, né? Existem técnicas e métodos alternativos para isso que não agridem tanto o cabelo, né? Entre eles, existem duas técnicas do método Master Blonde que eu ensino para os meus alunos, são técnicas avançadas, chamada de Blonde Blind e Dot Blind, que são duas técnicas baseadas em escolas artísticas, tá? Uma é baseada no impressionismo e outra é baseada no pontilhismo. A Blonde Blind, que é baseada no impressionismo, o que é o impressionismo? O impressionismo, você pega um quadro impressionista, por exemplo, e você olha ele de perto e você vê só borrões. E quando você olha o quadro da distância que você, né, vai ver o quadro como um todo, você vê a perfeição dos traços, você consegue ver o delineado exato, né, você acaba vendo uma figura muito realista, mesmo que você chegue perto e veja só borrão, porque isso usa ilusão de ótica, né? E quando você usa ilusão de ótica, você consegue, nesses casos em que geralmente as pessoas vão lá e fazem uma descoloração global no cabelo, você consegue fazer a correção de cor, porque você cria ilusão de ótica sem ter que fazer uma descoloração global, você consegue fazer a correção desse cabelo e tirar todas as manchas. Olha só que interessante. E o Dot Blind é muito parecido, só que ao invés, né, o Blonde Blind significa cortina de loiros e é baseado no impressionismo. O Dot Blind, ele é baseado no pontilhismo. E o pontilhismo é parecido com o impressionismo. Então, qual que é o conceito dele? Quando você olha de perto, você vê um monte de pontinhos. Quando você afasta um pouco, você consegue ver o desenho formado ali, a obra realmente, com o desenho, o delineado, tudo bonitinho, né? Então, isso tudo aqui é baseado em ilusão de ótica, que é um conceito, né, da física,
que eu transplantei através do método Master Blonde, eu transplantei para a nossa área e a gente consegue resultados incríveis. Então todo cabelo que geralmente as pessoas pegam e fazem descoloração global, com essas duas técnicas aqui você consegue ter essa correção perfeita do cabelo sem precisar fazer essa descoloração global. Né? Porque descoloração global é o que eu falei, é uma das coisas mais agressivas que existem. Aquela limpeza de resíduos também, aquele shampoo com descolorante. Gente, aquilo, assim, desculpa ser sincero, mas é um grande absurdo. E isso daí é feito por quê? Isso aí é um remendo, né? Feito por quê? Porque geralmente, infelizmente, os cabeleireiros não têm o conhecimento ou o desenvolvimento de técnicas avançadas como essas para conseguir ter um resultado bom sem fazer isso. Né? E tá tudo bem, mas você precisa arrumar alternativas para isso, porque isso é uma das coisas mais agressivas que existem, que vai te trazer problema, não vai dar um resultado legal, porque justamente por ser agressivo, né? Por ser uma química muito agressiva, vai ter mais agressão e o cabelo não vai conseguir segurar o pigmento que você vai colocar depois. Esse cabelo pode vir a quebrar, esse cabelo não vai ficar bonito. Né? O que nós queremos? Nós queremos entregar cabelos bonitos para nossa cliente voltar, para nossa cliente gostar, indicar e para a gente também, eventualmente, vir a valorizar o nosso trabalho. Agora, descoloração global, gente, isso daí é coisa que a blogueira faz em casa, filma e coloca lá. Né? As pessoas fazem em casa descoloração global. Você quer ser um aplicador de coloração, um aplicador de descolorante, né? Uma aplicadora de coloração, uma aplicadora de descolorante, ou você quer ser uma profissional mesmo? Né? Como se fala aí no mundo dos jogos, uma pro. Né? Eu formo profissionais. Quem está no Master Blonde já consegue fazer sem matizar, já consegue cobrar 3 vezes mais do que cobrava, no mínimo o dobro, tá? Geralmente a galera consegue cobrar no mínimo o dobro, e muitas pessoas conseguem cobrar 3 vezes mais. Imagina você conseguir cobrar 3 vezes mais do que você cobra e ainda ter mais clientes. Por quê? Porque isso aqui é muito poderoso, né? Você não matizar, você vai ter um diferencial absurdo com relação aos seus clientes, com relação aos seus concorrentes, e as suas clientes vão dar extremo valor para isso. Né? 6º motivo para não matizar: acomodação do profissional. O profissional vai lá, né? A pessoa vai lá, pô, tão fácil esse negócio de matizar, eu vou clarear aqui e depois é só matizar. E isso faz com que o profissional se acomode tanto que ele não se preocupa mais em chegar no tom certo, em chegar na matiz certa, em entregar a cor certa para o cliente. Por quê? Porque é só clarear, não. Né, o cabeleireiro que faz loiro, né? Ele pensa só na altura de tom que ele vai chegar. Não, pronto, chegou em 8. Tira, vamos matizar. Ele não se preocupa mais em fazer um trabalho artístico próximo à raiz. Por quê? Não, deixa manchar que depois é só vir e fazer o apagamento de raiz, né? Ir lá e apagar a raiz com tonalizante. Eu lembro quando surgiu isso, né? Isso surgiu aí com os cabeleireiros das estrelas, né? Começaram até programa de televisão, tinha eu já fui a cursos em que a galera ensinava, o que é esse negócio de apagar a raiz, é moderníssimo, é a última geração. Cara, a primeira vez que eu vi aquilo eu falei, entendi. A pessoa não consegue fazer um bom trabalho, vai lá e apaga a raiz e lança a moda. Então assim, eu sou uma pessoa que defendo a profissão de cabeleireiro como uma profissão artística. E não de fazer gambiarra. Para mim, matização e apagamento de raiz é gambiarra de quem não conseguiu chegar no ponto que deveria. Eu sou artista, eu me considero artista, eu tenho alunos artistas, em que a gente faz a arte na minúcia. Você sabe quanto tempo demora para fazer uma obra artística? Demora um pouquinho mais. Por quê? Porque é muito minucioso. Só que é a diferença entre uma pessoa que vai lá e joga um balde de tinta no quadro e tem que cobrar, sei lá,
R$10 no quadro, e um Leonardo da Vinci, por exemplo, ou um Monet, né? Um Monet que tem quadros que valem dezenas de milhões de dólares. Né? Então é a diferença do artista e do artesão, do artista e do profissional, que até um termo engraçado que vem, que até a Bia que criou esse termo, né? A Bia, para quem não sabe, é minha esposa, que também ajuda, ela é formada em artes plásticas e artes cênicas, e ela falou que no mundo das artes cênicas eles chamavam, quando fazia alguma performance que não tinha um fundo artístico, era chamado de marmotagem. Né? Então eu não faço marmotagem, não ensino a fazer marmotagem, não ensino a fazer remendo. Né? Eu até ensino, quando você tem conhecimento, matizar é teta, é tranquilo. Matizar não tem tempo ruim para matizar, muito simples. Mas eu não quero matizar. Né? E aconselho que você não matize, por quê? Porque aí você realmente está passando do campo artesão, do campo marmotagem, do campo amador para o campo profissional, para o campo topo, top. Né? Então um profissional realmente top, ele sabe lidar com matização, sabe, mas mais do que isso, ele não precisa de matização. Né? Então a acomodação do profissional é uma das partes mais terríveis. Né? A pessoa para de buscar métodos e técnicas para conseguir clarear mais em menos tempo, para de ir atrás de como entregar a cor perfeita para cliente sem precisar matizar. E eu sei que né, eu falo esse negócio de não matizar, de não apagar a raiz, a gente fala isso há 65 anos, né, aqui no meu salão. A gente nunca matizou. Né? E eu falo isso quando surgiu essa história de matização em todo loiro, de fazer apagamento de raiz, eu já falava isso. Né? E agora eu sei que tem muita gente, muitos mentores, muitos professores, muitos profissionais aí falando sobre não matização. Né? Mas e aí? Existe uma técnica aprofundada e científica de como clarear mais, como chegar no tom desejado? É isso que você precisa se perguntar também. E o sétimo motivo, esse aqui já é um motivo que é um pouco mais avançado, que é menos brilho, por saturação. O que quer dizer isso, Felipe? Significa o seguinte, ó, quando você faz a descoloração e coloca um tonalizante, o tonalizante ele tem uma saturação de pigmentos alta, e mesmo a coloração. Né? E quando você faz isso em cima de um cabelo que está descolorido, que você acaba saturando esse cabelo de pigmento. Muito. Quando você satura muito de pigmento uma coisa, o que acontece? Eu não sei se você sabe, mas brilho, cor, são ondas de luz. Né? E para explicar isso um pouquinho melhor, eu quero chamar o Dr. Har para explicar um pouquinho sobre essa história de ondulação, de onda de luz, onda de cor, como é que isso funciona na realidade de forma científica. Dr. Har, por favor. Olá, Felipe. Então vamos lá, a física da cor. Como funciona? Primeiro o que temos que entender é que nós não vemos as cores. Nós não vemos as cores. O que nós vemos? Nós vemos a luz que emite ondas, as ondas de luz. Essas ondas batem, refletem no objeto e essa luz que reflete é captada pelo olho humano. Quando captada pelo olho humano, o olho interpreta essas ondas de luz como cores e formas. Quando a luz bate no objeto, algumas ondas de cor são absorvidas pelo objeto e outras ondas de cor são refletidas. Por exemplo, tem um ovo de dragão aqui. Um ovo é vermelho. Quando temos um objeto vermelho, a luz bate nesse objeto, o vermelho é refletido e as outras ondas de luz são absorvidas pelo objeto. E o que vemos
é a onda de luz vermelha que é refletida no objeto. Então o que temos que entender é que as cores são ondas de luz que são refletidas. E se a luz não tiver todas as ondas de cor, nós não enxergamos as cores direito. Então quando vemos um cabelo na luz azulada, o que vemos é uma cor azulada, porque não temos cores quentes, cores amarelas e vermelhas para serem refletidas por esse cabelo. E quando vemos o cabelo sob a luz amarela, não temos tanta cor dele. Não temos tantas cores, tantas ondas de cor azul para serem refletidas. E o que acontece é que quando temos uma cor de luz, que não é uma cor que tem todas as ondas de cores, como a luz do sol, o que vemos é a cor errada do objeto. Precisamos ter todas as ondas de luz para conseguirmos enxergar o objeto quando a luz é refletida. Espero ter ajudado, Felipe. Até a próxima. Me deixe estudar. Duncan, Dr. Haar. Dr. Haar, nosso querido cientista alemão que nos explica um pouquinho mais sempre que eu preciso de uma ajuda mais científica mesmo. Né? Então, como você viu o Dr. Haar falando sobre a incidência de luz e que nós não vemos as coisas, o que nós vemos é a luz refletida nas coisas. Né? O nosso olho ele não é ativo, ele não capta, ele não vê a imagem, né? Ele capta a luz que reflete nos objetos e interpreta lá no cérebro, enfim. Então o que acontece? Quando você tem muita saturação de pigmento, né? No caso da matização, você coloca muito pigmento ali. Quando você tem muita saturação, o que acontece é que a luz ela é mais absorvida do que refletida. E com isso você tem menos brilho. Não que o cabelo fique totalmente opaco, mas você tem menos radiância de cor. Você tem menos brilho, você tem menos reflexão. E essa cor ela tende a ficar mais apagada. Né? Não é fechado, não é escuro. É apagado, sem brilho mesmo. Né? E quando você entrega o cabelo, você já consegue entregar a cor direto durante o clareamento, você não tem essa saturação, essa supersaturação de cor. Porque pensa, você vai chegar lá num 10, né? E se você não consegue chegar num 10, você precisa melhorar a sua técnica de aplicação. Então você vai chegar num 10 e vai fazer uma matização. Só que o cabelo que está no 10, ele já tem ali a saturação equivalente do 10, né? Da altura de tom de 10. E aí você vai fazer uma matização e isso vai saturar. Então ele vai ficar com o brilho de uma cor 9, 8, só que ele ainda vai estar em 10. Eu sei que é um pouco difícil de entrar, pode ser um pouco difícil de entrar na cabeça isso, mas isso acontece. Né? Quando você fizer o seu primeiro cabelo sem matização e comparar ele com o cabelo que você fazia matização, você vai ver bem essa diferença de brilho. Tá? Então, esses são os 7 motivos para você não matizar. Eu espero realmente que isso tenha calado fundo para você realmente mudar o seu jeito de pensar, né, de pensar em loiro. E é isso, eu quero te falar aqui que existem 2 técnicas muito poderosas para você conseguir fazer loiros sem matizar. Uma delas eu chamei de CCAC, tá? Que é uma técnica de aplicação do descolorante no cabelo. Aplicação do descolorante no cabelo, sim. O jeito certo de pincelar o descolorante faz com que você consiga clarear até 3 tons a mais do que você está acostumada. E CCAC significa clareamento consistente com aplicação consciente. É uma técnica de aplicação muito eficaz, baseado na ciência, é uma técnica científica, tá? E a outra é a tecnologia UMC, uma tecnologia que eu desenvolvi que é ultra micropigmentação capilar. O que é isso? É uma tecnologia que faz com que você pigmente o cabelo, né? Ou seja, dê cor para o cabelo, na saturação correta, enquanto você clareia. Então é como se fosse uma matização enquanto você está clareando, só que aí ela fica com a saturação certa. E a tecnologia UMC, antes que você pergunte aí nos comentários onde que eu acho esse produto,
não é um produto, tá? É um método que, utilizando coisas que provavelmente você já tem no seu salão, você consegue criar essa tecnologia aqui e consegue entregar o cabelo que a sua cliente quer durante o clareamento, sem precisar matizar, sem precisar apagar a raiz. Além disso, tem várias outras técnicas, né? Técnicas para fazer o degradê, né? Que eu chamo de TEAL, que são as técnicas de esfumados com aplicação única. Que é o que? Para você não precisar ficar apagando a raiz, né? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse assunto, eu espero que isso realmente mude o seu jeito de trabalhar, o seu jeito de pensar nos loiros. E quero pedir para você a continuar acompanhando os conteúdos aqui do meu canal. Se você está no Facebook, segue a página, ative notificações para que você receba sempre avisos de quando novos conteúdos conteúdos meus estão no ar. Se você está no YouTube, ativa a sinetinha para você receber sempre notificações de quando novos conteúdos forem ao ar. Também não esqueça de assinar o meu canal do YouTube e curtir a minha página do Facebook. E até o próximo vídeo. Vamos que vamos. Um grande abraço e sucesso sempre.